Olá, meus irmãos, a paz e a graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sou o pastor Eliomar Ferreira, da Igreja Evangélica Deus Proverá Fé e Unção. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 a seguir. Mas antes de iniciar essa palavra, eu quero pedir a você que curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo para todos os seus contatos, para a quantidade maior de pessoas que necessita de ouvir essa palavra, que necessita de ouvir Deus falar ao seu coração. Não perca a oportunidade de fazer a obra de Deus, fazendo a obra de evangelismo por intermédio do seu aparelho de celular. Você pode não estar ministrando a palavra para alguém, mas este vídeo, essa mensagem vai falar com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Então eu peço que você não perca tempo, não perca oportunidade. Curta e compartilhe nossos vídeos para todos os seus contatos e todos os seus grupos. E também quero pedir a você que nos ajude nessa obra missionária que estamos fazendo, que estamos trabalhando com toda a força. Ali na África, Moçambique, estamos com a obra missionária, ajudando os irmãos que lutam por uma igreja, que lutam por um espaço, que lutam para conquistar os seus objetivos diante de Deus. Nós estamos juntos, lutando para que a obra de Deus seja concretizada, seja feita ali naquele lugar. E para isso nós precisamos de rendas, adquirir fundos para estar ajudando nessa obra. Você que tem interesse de nos ajudar nessa obra, vai estar na descrição do vídeo o número do Pix. Se você puder nos ajudar de bom coração, com alegria, como diz mesmo a palavra do Senhor, aquele que dá com alegria, lá no céu brilhará. Então, dê com alegria, abençoe o nosso ministério para continuar fazendo essa obra de missão, continuar fazendo essa obra missionária. Deus, pela sua infinita misericórdia, vai estar nos abençoando, vai estar me abençoando, abençoando o nosso ministério, abençoando cada servo e cada serva do Altíssimo ali naquele lugar. O que você fazer para nos ajudar não vai ser em vão. Deus, Ele vai estar te abençoando poderosamente. E você não vai fazer nada mais, nada menos do que ajudar um irmão que necessita do seu apoio. E vamos estar entrando na palavra de Deus que está no livro de Jeremias, capítulo 18, que fala acerca da casa do oleiro, o vaso na mão do oleiro. O Senhor Deus de Israel, Ele pediu a Jeremias que fosse até a casa de um oleiro, ali onde se faz barro, ali onde se faz vaso, ali onde se trabalha fazendo escultura de arte.
artesanato. E com aqueles vasos, o oleiro, ele ganha o seu sustento. Com aquele vaso, o oleiro capricha para sair bonito, sai belo, bem apreciado. E com isso, ele vendendo, adquire o seu sustento e o sustento da sua família. Então o Senhor Deus de Israel disse para Jeremias: vá à casa de um oleiro, que lá eu quero falar contigo. Então Jeremias, ouvindo a voz de Deus, ele foi até a casa do oleiro e lá começou a observar. Olhe a importância de você dar ouvido à voz de Deus. Jeremias, ele deu ouvido à voz de Deus e foi até onde Deus tinha lhe ordenado. Mas para que Jeremias ele ouvisse a voz de Deus, ele tinha que estar ligado com Deus, tinha que estar conectado com seus ouvidos sensíveis à voz do Altíssimo. Você precisa estar com seus ouvidos sensíveis à voz do Altíssimo. E muitas das vezes ele quer falar contigo e você se ocupa com tanta coisa, se preocupa com tanta coisa, e quando Deus ele quer falar contigo, para você ocupar o seu tempo, a sua mente com algo mais precioso do que as coisas desse mundo, você não dá tempo para Deus. Você não reserva um tempo para ouvir a voz de Deus. E Deus ali falou com Jeremias: desce à casa do oleiro que eu quero falar com você. E Jeremias, descendo à casa do oleiro, ele passou a observar o oleiro trabalhando, fazendo vaso. E quando ele estava fazendo aquele vaso, houve um momento que o vaso ele saiu com problema, com defeito. O oleiro pegou, quebrou o vaso novamente e começou a fazer um vaso novo. O que me chama a atenção também é que quando nós vamos a um lugar que o Senhor Deus de Israel ele nos manda ir, por estar com o ouvido sensível à voz de Deus, às palavras de Deus, temos que estar atento, observando o que Deus ele quer falar ou o que Deus quer mostrar para nós. E ali Deus pediu que ele fosse até a casa do oleiro. Ele foi e começou a observar o que o oleiro estava fazendo, a sua obra que ele estava trabalhando. E fazendo a sua obra, e aquele vaso saindo com problema, com defeito, não estava saindo da forma que o oleiro queria fazer. Então o oleiro desmanchou tudinho, quebrou tudinho e começou a fazer novamente. E quando o oleiro começou a fazer o vaso novamente, saiu perfeito, da forma e do jeito que ele queria. Então o oleiro começou a polir, o oleiro começou a moldar, o oleiro começou a dar todo aquele detalhe no vaso, e o vaso saiu perfeito. Então isso eu quero que você observe em cada palavra,
Porque quando o oleiro estava moldando o vaso, que não saiu do jeito que ele queria, ele desmanchou, ele quebrou e começou a fazer novamente. Para você ficar atento e pegar a sua parte nesta palavra, às vezes coisas na sua vida, ou até mesmo em você, que você vê que está dando tudo errado, você vê que não está saindo do jeito que era para sair, não está de acordo ao padrão de Deus. Lembre que Deus, Ele vai fazer com que se quebre tudo. Se não saiu de acordo ao padrão de Deus, o vaso ele vai se quebrar, você vai se quebrar para sair do jeito que Deus quer. O nosso problema às vezes é que nós queremos do nosso jeito. Olha o que é que nos prejudica, é porque nós queremos que saia do nosso jeito. Mas tem que sair do jeito que Deus quer. E quando não sai do jeito que Deus quer, Deus permite que se quebre todo, para se começar tudo de novo. E você saberá quando é Deus que está quebrando para começar tudo de novo. Então, o oleiro ele começou a fazer o vaso tudo de novo e saiu perfeito. Porque tem que começar do início. Não saiu muito bem, teve defeito, tem que voltar do início. Para que não continue com defeito. E ali o oleiro fazendo o vaso e saindo tudo perfeito segundo o vaso que ele começou a fazer. Aí Deus começou a falar com Jeremias. Está vendo aí? Assim como o oleiro, ele faz com o vaso e ele fez com o vaso, assim sou eu, para fazer com o povo de Israel. Assim sou eu para fazer com o meu povo. Assim como o vaso na mão do oleiro é o meu povo em minhas mãos. Eu moldo, eu trato, eu limpo. E se sair com problema, eu quebro de novo e torno a refazer. E ali Jeremias ficou observando e ouvindo Deus falar: olha, o meu povo, eu vou fazer com que eles saiam perfeitos. Porque do jeito que eles saiam, do jeito que eu quero. Porque assim como um vaso na mão do oleiro, é o povo nas minhas mãos. Olha, quando eu digo que uma nação ela vai ser destruída, quando eu digo que um povo ele vai ser destruído, se aquele povo eles se arrependerem, se aquele povo se arrependerem, eu mudo de ideia. Mas entenda, quando Deus ele quer destruir uma cidade ou quer destruir uma nação, ele deu a palavra dele, está dado. Mas por isso que ele abre uma exceção e diz: se
eles se arrependerem, olha, Deus, ele quer destruir, porque está andando no caminho errado, está fazendo de forma errada, está desobedecendo a Deus. Então, quando não está trilhando no caminho dele, ele fala, ó, se não se arrepender, eu destruo. Mas se arrepender, eu deixo. Então o Senhor falou para Jeremias, quando o povo se arrepende, aí sim, eu deixo continuar, eu prospero, eu abençoo, eu direciono, eu guio, eu protejo. Mas se decidir por um tempo se desviar do caminho, aí eu decido arrancar. E o Senhor Deus de Israel falou, olha, tem pessoas, tem nação, que eu dou a oportunidade de se arrependerem. Mas tem uns que têm a ousadia de perguntar ainda, arrepender de quê? Ainda acham que estão corretos? Ainda acham que estão fazendo as coisas certas? E perguntam, eu vou me arrepender de quê? Do que é que eu vou temer? Então o Senhor Deus de Israel, ele fala, olha, esses ousados que ainda contestam comigo, querendo saber do que é que eu tenho que me arrepender, esse daí eu destruirei. Ele não sabe o que é que eu estou preparando para eles. Isso é o que o Senhor diz aqui, ó, no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 11 a seguir, ó. Portanto, transmita a minha palavra ao povo de Judá e aos cidadãos de Jerusalém. Perigo, estou preparando o castigo de vocês, fazendo plano contra vocês. Arrependam-se da sua forma dissoluta de viver. Mas eles dizem descaradamente, por que deveríamos fazer isso? Qual a vantagem? Vamos viver como sempre vivemos, não importa o que acontece. Ainda tem pessoas com ironia, com egoísmo e diga, o que deveríamos? Qual a vantagem que vamos ter nisso? Ainda insiste em fazer tudo ao contrário que Deus mandou. E no versículo anterior, no versículo 12, diz assim, ó, se em outra ocasião, no versículo 10, eu decidi plantar um povo ou uma nação e eles não cooperarem e não derem ouvidos, também eu posso reconsiderar e desistir dos planos que tinha para eles. Desistir dos planos que tinha para eles. Porque Deus, quando Ele dá oportunidade para o homem e a mulher se arrepender, Ele tem planos. Plano de fazer um grande homem, uma grande mulher. Plano de fazer uma grande família. Plano de fazer um grande ministério. Plano de fazer uma grande cidade. Plano de fazer uma grande nação. Plano de fazer um grande reino. Um grande povo. Mas se eles descaradamente não se arrepender, o próprio Deus, Ele prepara a armadilha
para aquele que quer andar errado. O próprio Deus. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque Deus, Ele dá a oportunidade, Ele dá a chance de se arrepender. Tanto aqueles que servem a Ele, como aqueles que não servem. Porque a partir do momento que conhece a verdade, que passa a entender o que Deus está falando, o que a palavra está dizendo, se a pessoa ela não se arrepende, porque ela não quer ouvir a voz de Deus, não quer obedecer a Deus. Então o próprio Deus ele prepara a armadilha para que o homem ou a mulher caia na armadilha. E muitos ainda perguntam por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo. Lembre que foi Deus que criou o homem. Deus criou o homem para o louvar e adorar. Mas o homem não quer nem louvar e nem adorar o Deus Altíssimo. Para que é que serve em cima da face dessa terra? Para que é que serve se Deus ele fez para que o homem tenha o seu objetivo? Servir, adorar, exaltar e louvar, bendizer o seu grande nome. Mas o homem não quer. Para que serve esse homem na terra? Então, se foi Deus que criou, Ele mesmo pode tirar. Não tem negócio de dizer que Deus ele não faz isso, Deus não faria. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quiser e com quem Ele quiser. Se Ele querer tirar a vida, Ele tira a vida. Se Ele querer dar vida, Ele dá vida. Se Ele querer renovar, Ele renova. Se Ele querer restaurar, Ele restaura. Se Ele querer fazer o milagre, Ele faz. E o homem ainda vive perguntando por quê. Olha o que o Senhor falou. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Mas se houver uma humilhação, se houver uma oração, uma conversa, um diálogo com Deus. Por isso que Deus ele pediu para que Jeremias fosse até a casa do oleiro para que ele observasse como é que o próprio Deus trabalha com seu povo. Se você se encontra quebrado, é porque você precisava ser quebrado para Deus te fazer um vaso novo. Se você foi feito um vaso torto, foi porque você não se posicionou e ficou torto. Mas se Deus ele querer te consertar, Ele vai te quebrar e vai fazer de novo. Porque tem pessoas que não entendem os projetos e os propósitos de Deus na sua vida. Tem pessoas que não sabem dos propósitos de Deus. Deus, Ele quer todo o tempo o homem e a mulher caminhando lado a lado com Ele. Deus quer todo o tempo o homem e a mulher caminhando junto com Ele. Se afastando do pecado, se afastando da mentira, se afastando do engano,
se afastando dos laços do passarinheiro, dos dados inflamados do diabo. Mas infelizmente o homem está se entregando, o homem está se deixando levar. O inimigo, ele não está tirando, mas as pessoas de dentro da igreja, de dentro do templo, de dentro do ministério. Ele está colocando o seu joio lá dentro para corromper o trigo, para matar o trigo, sufocar o trigo. As pessoas hoje, infelizmente, não pregam mais a salvação eterna. Infelizmente, hoje só pregam chave de bênção, chave de vitória. Hoje só prega prosperidade. Não tem necessidade de pregar prosperidade se em Deuteronômio 28 diz que se eu ouvir a palavra de Deus e obedecer, se eu ouvir e obedecer, eu não preciso correr atrás de bênção, eu não preciso correr atrás de prosperidade. As bênçãos correrão atrás de mim e me alcançarão, se eu obedecer. E as pessoas esquecem a salvação, esquecem a palavra de Deus e vão em busca de bênção. E esquecem do abençoador. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador Yeshua HaMashiach, o Messias, Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Ele usa os seus profetas para falar a verdade para ti, porque Ele quer a tua salvação. Ele quer salvar a tua alma. Você não precisa de bênçãos materiais dessa terra. Você precisa guardar o seu tesouro lá no céu. Porque lá é onde nem a traça corrói, nem o ladrão rouba, nem os gafanhotos. Você precisa guardar o seu tesouro no céu, porque aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Se você quer criar ou juntar riqueza aqui nessa terra, infelizmente você vai ficar com ela. Você viverá o melhor desta terra. Na verdade, você já está vivendo. Quando você quer comprar ou comer algo bom, maravilhoso, você compra e come. Você precisa de trabalhar, Deus abençoa e você trabalha. Você precisa beber algo bom dessa terra, você compra e bebe. O que mais precisa lhe satisfazer nessa terra, se lá no céu diz a palavra do Deus Altíssimo que o que Ele tem preparado para você, o olho não viu, ouvido não ouviu, e nunca chegou ao coração de nenhum homem o que Deus tem preparado para ti. Lembre disso, que às vezes você perde tempo procurando benefício, procurando coisa, prosperidade aqui nessa terra, mas o que Deus Ele tem preparado para ti. Ninguém nunca ouviu falar. Olhos nunca conseguiram ver e nunca chegou ao coração de ninguém o tamanho da bênção
e da vitória que Deus ele tem preparado para ti. Por que perder tempo? Por que se preocupar com as coisas desse mundo? Se preocupar com o que vai ficar aqui nessa terra? Lembre que Deus ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a tua família, mudar o teu projeto de vida. A partir do momento que você der ouvido à palavra de Deus. Então, creia tão somente, confie em Deus e siga com fé. Não importa o que digam, não importa o que façam, confie. Siga o Deus Altíssimo por intermédio do nosso Salvador Messias. Não seja crente, não. Seja obediente. Porque ser crente, como diz o ditado das pessoas, todo mundo é. Até o diabo. Porque ele crê que o Messias ele veio para salvar você e que ele tem todo o poder e toda a autoridade. Porém, ele não obedece. Seja obediente. E Deus mudará a tua história. A palavra de verdade, ela mudará a tua vida. Em nome do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach. Obrigado por ouvir esta palavra. Que Deus abençoe. E até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueça, curta e compartilhe nossos vídeos. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Você é o vaso e Deus é o oleiro. Ele quer mudar você. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Fique com Deus.